O que acontece quando os propósitos que nós temos na vida são deixados de lado? Quais são os efeitos disso? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos lá. Quando os verdadeiros propósitos são desprezados. Eu vou ler hoje um texto da Bíblia e depois a gente vai conversar em cima desse assunto. O texto é do livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um texto importantíssimo, porque faz parte de 7 cartas a 7 diferentes igrejas da região, né, que estão no livro de Apocalipse. Essa, em particular, é a igreja que está na cidade de Sardes. Sardes, atualmente, tem um nome parecido. Obviamente, a cidade não existe mais, só tem as ruínas, né? Mas tem uma cidadezinha ali perto também com um nome parecido, Sardes, alguma coisa assim, na Turquia. E ela foi a capital do reino de Lídia. Lídia foi um império, vamos chamar assim, muito rico. Tinha muita prosperidade. E Sardes, obviamente, fazia parte ali, porque era a capital. Heródoto diz que... Heródoto, aquele historiador, né? Ele disse que foi o primeiro povo a cunhar moedas. E aí teve uma série de situações, um invade aqui, outro invade ali. E em 334 a.C., por Alexandre o Grande, ela foi invadida. Em 282 se tornou capital da dinastia Seleucida. O templo de Ártemis nesse período, em 133 a.C., foi conquistado pelo Império Romano. Foi um prestígio que durou 500 anos. Qual que é o objetivo da gente ver isso daí? É saber a região, é saber o que acontece ao nosso redor. Porque o que acontece ao nosso redor nos afeta, não afeta? Afeta a sua vida morar em Curitiba. Se você morasse numa outra cidade, no norte, no nordeste, no sul, mais para o sul, né? Nós estamos no sul, mais para o centro-oeste, etc., alteraria alguma coisa, porque a cidade acaba gerando, né, uma riqueza numa determinada área, né, e outras questões educacionais, etc. Naquela região, havia um culto a uma deusa chamada Cibele, era chamada Grande Mãe, Mãe Terra, e havia um culto também a Ártemis, dos gregos, a chamada deusa dos bosques, uma deusa caçadora, forte. Interessante isso, né? Uma cidade que tinha 2 deusas. 2 deusas. Né? Pensa no que isso pode influenciar ou influenciou as pessoas, a região, a cidade, as famílias, os jovens e assim por diante, né? O clima espiritual naquela região era de paganismo, obviamente, fertilidade através da imoralidade nos rituais. Eles tinham o que eles chamavam de templos de prostitutas cultuais, eles chamavam. Prostitutas cultuais eram prostitutas, mas eram dentro de um templo. E a pessoa fazia isso com o objetivo de receber algum tipo de fertilidade. O paganismo faz essas loucuras. Havia riqueza, havia desprezo e insensibilidade, como todo lugar muito rico. Isso aqui me lembra, sabe uma coisa? Me lembra
Vocês lembram na Bíblia de Sodoma e Gomorra? Lembra de Sodoma e Gomorra, ok? Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Imoralidade. Será? Não compartilhava o quê? Você tá na linha, vamos ver se a gente chega ao mesmo lugar. Não compartilhavam? Seus bens, suas farturas. Ezequiel 16 fala sobre isso. Diz que aquelas cidades tinham riqueza e fartura de pão, mas nunca ampararam o pobre e o necessitado. E aí o final diz assim, o Senhor falando, aí ele diz, e por isso eu as retirei dali. Então, obviamente, a imoralidade existiu, porque havia essa situação. Obviamente, muitos problemas existiram. Mas essa coisa da riqueza e a falta de atenção. Porque você já percebeu uma coisa? Que quem é generoso é o pobre. Você já percebeu isso? Não. Por que vocês acham que o pobre é mais generoso que o rico? Porque sabe onde aperta, né, gente? Dói, né? A pessoa que já teve fome não pode ver uma pessoa passar fome. A pessoa que teve muita carência não pode ver o outro sofrer. Agora, quem não tem e vai ficando anos e anos e anos só com abundância, né? Abundância, não consegue ver que ao seu redor tem gente precisando. Então, isso também, obviamente, acontece em todas as cidades muito ricas. E havia, junto com a riqueza, e isso traz também, né, uma coisa que se chama o poder da aparência. Certo ou não? Alguém me disse, eu não sei, vou repetir, não sei, nunca fui em busca desses dados financeiros, mas alguém me disse que aqui em Curitiba muita gente vive de aparência. Deve até as calças, mas está lá com a Ferrari. Não perde a pose. Mas isso também vamos dizer, uma consequência dessa riqueza exacerbada que acaba acontecendo na sociedade. Porque o outro quer manter o status. Manter status é um negócio sério isso. E aí a pessoa, na tentativa de manter o status, ela tem que manter, às vezes, a aparência, e às vezes não tem nem tanto para manter isso tudo. Então, eu estou fazendo essa introdução para mostrar para você o seguinte, aquele texto que nós acabamos de ler é uma carta dada pelo Senhor a João, que estava na ilha de Pátimos, como ele estava exilado na ilha de Pátimos, João, o apóstolo João. E o Senhor deu essas cartas, quer dizer, ditou essas cartas para João, que eram cartas para igrejas específicas. Então tinha uma igreja na cidade de Sardes. E o que é que essa igreja traz de mais profundo para a gente, de chamada de atenção? Porque na verdade, essas cartas são chamadas de atenção, inclusive para nós, que não moramos mais naquela época, né? Que não moramos naquela região, não somos daquela época. O que ela traz de algum tipo de chamada de atenção, né? E a grande questão, eu vou puxar um pouquinho o texto novamente, é isso aqui, ó. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. E eu quero desenvolver com você alguns pensamentos a respeito disso. Então, por exemplo, quando os propósitos são desprezados, o que acontece? O propósito de se viver corretamente despreza, o que acontece? O propósito de servir a Deus despreza, o que acontece? O propósito de ser uma pessoa fraterna, solidária, que ama o próximo, deixa de lado, o que acontece? Número 1, vive-se de fama. Vive-se de fama.
Qual é o problema da fama? É que a fama, muitas vezes, ela continua mesmo não existindo mais o conteúdo, né? A pessoa continua famosa, né? A fama, esse é o poder da fama, né? Você vê isso no esporte, você vê isso nas artes, você vê isso em todas as áreas, a fama, né? Mas a fama, necessariamente, necessariamente a fama não é a realidade. Só tem fama mas não é real. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Primeira coisa que afeta, motivação. Por que eu faço o que eu faço? Né? Por que eu faço o que eu faço? Por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço porque é meu trabalho. Por que você faz o que você faz? Porque é sua obrigação? Porque é seu trabalho? Porque é o seu salário? Por que você faz o que faz? Murilo falou sobre casamento, né? Importância do relacionamento. Por que você trata a esposa do jeito que você trata? Por que a gente tem que ser amoroso, gentil, educado, né, polido, tem que entender a linguagem de amor das pessoas? Por quê? A razão pela qual a gente faz as coisas, gente, é mais importante a gente entender isso do que saber o que você faz. Por que você faz o que faz? Por que nós estamos aqui? Palavra de homem. Por que o palavra de homem existe? O que a gente faz, você já sabe. Como a gente faz, você também já sabe. Mas você sabe por que a gente faz? Tem uma paixão por dentro, né? Tem uma paixão de querer, de ver o futuro. Nós fazemos o que fazemos na Palavra de Homem para ver homens que vivam uma vida excelente, de cristãos que alterem a sociedade. Basicamente é isso que a gente quer. Então, a razão pela qual a gente faz. Se eu não entendo isso, e eu só faço, eu posso até ter fama, mas eu não tenho mais conteúdo. Segundo, é engajamento. Engajamento é nível de compromisso. Né? Engajamento é nível de compromisso. Qual é o meu compromisso com as coisas, com as ações, com a igreja, com o trabalho, com a família, com os amigos? Qual é o engajamento que eu tenho? É uma pergunta boa, né? Ou não? Vocês não acham? Vocês entendem bem o que é engajamento? Não. Vou dar um exemplo para vocês. O que é um cliente engajado? Fala. Com o quê? Fidelidade. O que mais? Ele defende você. Certo? O cara vem no restaurante aqui, né, Luciano? O cara vem aqui no restaurante e aí, quando ele sai daqui, ele chega para a família dele e diz assim: você tem que jantar no de frango. Você tem que ir lá, almoçar lá, assim, assim. Você tem que ver o que os caras fazem, como eles fazem, etc. Isso é engajamento. Eu consegui um cliente que abraçou, então ele faz duas coisas. Ele se torna leal e ele fala para todo mundo, certo ou não? Isso daí, basicamente, eu estou falando do mundo corporativo. O que é ter um funcionário engajado? Comprometido só com a empresa, com o salário dele? Não, ele veste a camisa por quê? Porque ele é comprometido com um cenário maior, com os valores. Então vamos supor, a sua área é seguros, é isso, né? Então você tem lá um funcionário vendendo seguros, beleza? Se eu chegar para ele e falar, por que você vende seguros? Mas o cara vai falar, não, eu vendo seguros porque é a profissão que eu gosto de conversar com as pessoas. Mas isso não é razão, isso não dá motivação, isso não dá engajamento. Engajamento dá quando o cara fala assim, eu vendo seguro, sabe por quê? Porque eu sei o quanto eu estou ajudando as pessoas a não se desesperarem quando tiver um sinistro. Estou certo ou mais ou menos?
Essa é a grande questão. Eu tenho que olhar o macro, né? Terceiro, coerência. Como eu vivo em relação ao que eu creio. Eu já falei para vocês que eu trabalho com muitos executivos. Esses dias eu fui fazer uma palestra. Por isso que eu não vim aqui na segunda-feira. Eu fui fazer uma palestra em Joinville. Eu estava lá na empresa e tal, lá no meio da palestra, eu fiz a seguinte pergunta. Falei, vamos lá, gente. Então, e eram só líderes, tá? Só líderes, 40 e poucas pessoas, só líder. Falei, vamos lá, gente. Então, vamos lá. Qual é a missão da empresa? Vamos lá. Quem abre a boca aí para me dizer alguma coisa? Fiquei assim, né? Eu sabia que ninguém ia falar nada. Ninguém falou nada. Nem os dois donos que estavam lá falaram nada. Eu falei, quase que eu falei, o que vocês estão fazendo mesmo aqui? Só para eu entender. Vocês vieram só para bater papo e almoçar? Como é que é o negócio? Qual é a missão de vocês? O que vocês fazem? Né? E por que eu estou falando da missão? Porque tem gente que tem uma declaração linda, mas na prática não se sustenta. Certo? Domingo na igreja, você vai na igreja, seja lá qual for a sua igreja, tá? Deus te abençoe. Você vai lá na igreja, aí você canta, levanta a mão e adora, fecha o olho, chora, solta umas lágrimas aqui no canto, né? Tem gente que solta lágrima assim e não enxuga, que é para os outros verem, né? E tal, e aquela hipocrisia toda, aquela coisa linda, né? E tal. Chega em casa, o cara é o diabo. Não, o cara é o diabo. Porque Jesus falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Eu vou falar para vocês sabem que nós estamos só falando com homem aqui, né? Tem homem que mata a família, rouba a alegria de todo mundo e destrói o futuro de qualquer pessoa. Por quê? Porque tem uma incoerência entre o que fala e o que faz. A gente vai ver isso daqui a pouco, um pouco mais. Segundo, estou pegando muito pesado? Não? Eu vou apertar um pouquinho. Quando os propósitos são desprezados, o que mais que acontece? Eu falei, o primeiro é vive-se de fama vazia. O segundo é vive-se vazio. Existe uma coisa, Murilo sabe disso melhor que eu, apesar de que não é um conceito clínico, mas é uma coisa que se cunhou, chamada síndrome do eu vazio. A síndrome do eu vazio é exatamente essa questão da falta de compreensão da existência. É um problema existencial, é uma crise existencial. Quem eu sou, por que eu existo, o que eu estou fazendo aqui, certo? Mas isso amplia-se muito mais exatamente quando eu não tenho propósito. Qual é o propósito da vida das pessoas? Eu tenho dito em muitos lugares que eu estou com muita pena, muito dó dos jovens atuais. Os jovens, eles estão perdidinhos, eles não têm propósito nenhum, gente. Não tem propósito nenhum. E aí, o que acaba acontecendo? Quando você não tem propósito, você não vive para um propósito, para uma causa, você só pensa em você. Tudo é para você, tudo é só em você, o foco é em você, não tem conexão ou empatia com as outras pessoas, se torna um mecanismo, às vezes, até de defesa, a pessoa viver para si, de si para si, como a gente fala. Triste isso, né? Infantilidade. Pessoas vazias são infantis. Você já encontrou gente infantil? Vamos fazer de conta que todos nós, ninguém tem problema, tá bom? Aí vamos falar só dos outros. Você já encontrou algum homem infantil? Não precisa levantar a mão, que é brincadeira. O que eu quero dizer é o seguinte: a infantilidade se caracteriza por eu não conseguir viver o tempo e a época que eu estou vivendo.
Por exemplo, se tivesse uma possibilidade de viagem no tempo. Não precisa falar, eu só quero que você pense. Tivesse possibilidade de viagem no tempo, você voltaria no passado? Para que idade? Ah, claro que eu voltaria, que não sei o quê. Espera aí, então, e o tempo que você está vivendo hoje? Ah, que coisa horrível. Ah, estou envelhecendo, dói tudo. Hã? Só conta. Para que ano que você voltaria? O ano que eu não pagava boleto, né? Eu acho que o melhor ano da minha vida, sabe qual é? Esse que eu estou vivendo hoje. É o melhor. É o melhor. Outro dia eu estava lembrando de coisas que Deus já me permitiu fazer. Eu falei, Senhor, é tanta bondade, tanta misericórdia do Senhor, tanta coisa que eu consegui. Eu não consegui. Eu liderei, conquistei junto com pessoas, tanta coisa linda. Mas o melhor momento é o dia que eu estou vivendo hoje. Mesmo doendo braço, perna, mão, dói tudo, certo? Mas a infantilidade é uma característica do nosso tempo. Por exemplo, hoje as pessoas não têm argumentos, elas brigam o tempo todo, já percebeu? A polarização das ideias não é de argumentos concretos, é de sentimentos. Sentimentos. Né? Teve uma mocinha aí que quis lacrar, como o pessoal fala hoje, né? Uma menina estava de turbante, tudo lá dos Estados Unidos, de uma faculdade, e ela quis lacrar na internet, e ela disse que o que o Hamas fez no dia 7 de outubro tinha que ser repetido. Muitas e muitas e muitas vezes. Eu vi ela falando. E aí você vê o rostinho dela, uma menina, o rostinho dela assim, toda feliz, tipo assim, lacrei. A polícia foi atrás dela, claro, óbvio. Sei lá o que vai acontecer com essa moça. Mas a polícia pegou firme lá e tudo, porque a criança não tem noção das consequências. A infantilidade, ela se alastrou de uma tal maneira, por quê? Porque as pessoas são vazias. Outra coisa, narcisismo. Já é uma parte do individualismo, etc. Né? Preocupação excessiva com alimentação, entretenimento, sexo, aparência física, estilo de cabelo, roupa, sapato, tatuagem, sentimentos egoístas. Nós estamos vivendo uma época complicadíssima. Se você seguir o que você ouve, você vai parar de se alimentar e vai morrer. Porque vem um e fala que a carne é muito boa, muito importante. Vem outro e fala que a carne, ela acaba com você. O ovo a cada 3 anos muda, é o vilão. Isso. O ovo é o que um dia é bom, um dia é ruim. Café é bom e ruim. Leite é bom e ruim. Azeite é bom e ruim. Tudo é bom e ruim, depende de quem está falando, né? Claro, gente, eu não estou aqui brincando com a parte da ciência, parte científica das coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é porque as pessoas estão em busca de algum tipo de benefício. Sabe, a pessoa... Esses dias uma menina, mocinha, uma modelo linda, foi fazer, eu acho que uma lipoaspiração, acho que no joelho, acho. Morreu. Não é triste? Pensa, gente, nós temos filhos. Os pais concordam porque os pais são infantis. Os pais têm medo de dizer não, os pais têm medo de orientar, os pais têm medo de porque não faz isso desde pequeno também, não vai fazer quando é grande. Aí já é loucura. Certo? Vai fazer quando é grande, vira briga. Vira guerra. Mas desde pequeno. A criança está ali, ó, os bebezinhos, não sei o quê, crescendo, e os pais tratam como? Deixa os outros tratarem, eu não tenho que tratar. Então, os pais hoje agem como os avós. Agora que eu sou avô, eu sei como é.
Meus netinhos vão em casa, o prédio treme. 2 meninos da mesma idade. O prédio treme. E eu fico olhando e digo assim, isso é coisa dos pais. E eu fico só olhando para o pai e para a mãe. Não é minha função mais. E outra, não tem nem mais idade para isso. Outro dia eu ajoelhei com o nenê lá, meu Deus, como é que levanta? Como é que sai do chão? E os pais atualmente estão agindo como avós, ou seja, não falam não corrigem, não disciplinam, não orientam, porque simplesmente deixa a coisa correr, né? Então, o narcisismo, gente, é a linguagem de hoje. Todo mundo está preocupado com a sua aparência, né? Busca de vantagens pessoais é outra coisa de quem não tem causa, né? Só quer para si, levar vantagem. Preguiça. Depender dos outros para realizar tarefas ou evitar trabalho pode ser um sinal de falta de motivação. Deixe que alguém faça. Anos atrás, eu achei esse bilhetinho na internet e eu copiei, esses dias eu estava lendo de novo. É uma professora dizendo assim, mãe, o seu filhinho fulano de tal está brigando muito na escola, não está obedecendo, não sei o quê, escrevendo ali. A mãe mandou de volta no mesmo papel. Problema de vocês. Eu pago para vocês cuidarem do meu filho. Ponto final. Certo? É isso que está acontecendo. E isso é preguiça. Porque sabe que o mais difícil da educação é a constância. Na Suécia, os pais têm que pedir permissão. Nos Estados Unidos também, em muitos lugares também. No Canadá é assim. Tem que pedir permissão para entrar no quarto dos filhos. Os filhos não deixam. É invasão. É capaz de chamar a polícia. As crianças no Canadá, vou dizer porque eu morei lá. As crianças no Canadá, desde pequenininhas, a professora vem na lousa e escreve um telefone. Anotem esse telefone. O que é, tia? Esse telefone é o telefone para onde vocês ligam se o papai ou a mamãe abusarem de vocês. Agora, abuso tem níveis, né? Falar não é abuso. Corrigir não é abuso. Mas existe esse negócio. E aí existe lá a foster home. Foster home é o quê? É uma casa transitória. E eu conheci pessoas que viviam disso, de serem pais de foster home. Porque ganha do governo, a criança sai da casa da mãe, do pai, e vem para essa casa transitória, não tem liberdade nenhuma, e os pais transitórios não estão nem aí com a educação dele. É outra fábrica de delinquente. É ou não é uma falta de objetivo de vida, gente? Do próprio país, né? Do próprio... Terceiro, quando os propósitos são desprezados, falta integridade. A palavra integridade tem a ver com ser inteiro. Ser inteiro, ser completo, ok? Integridade tem a ver com isso. Então, o texto que a gente leu de Apocalipse diz, esteja atento, fortaleça, presta atenção nessa frase, fortaleça o que resta e que estava para morrer. O que você tem que fazer? Olha o que está acontecendo na sua vida, veja o que está para morrer e vê se dá um trato na sua vida para melhorar, que senão você vai morrer. E aí ele diz, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Obras perfeitas pode ser colocado também aqui como não há integridade da sua parte. Você não é uma pessoa que vive aquilo que você acredita. Você não consegue ter coerência entre o que você fala e o que você faz. A integridade ela pode ser vista assim, quando os valores e o comportamento são a mesma coisa. Por isso essa integração, essa unidade.
valores e comportamento quando são a mesma coisa. O que a gente encontra hoje? A pessoa diz isso, são valores lindos, maravilhosos. Todo mundo tem uma lista de valores na vida. Todo mundo. Quais são os valores importantes para você? Né? Aí o cara fala assim, honestidade, verdade, justiça, senso de justiça, paz, alegria. E o cara vai, viaja, né? Valores. Aí você fala assim, e como você vive? Tá vendo? São duas coisas. Aqui, ó, aqui é o discurso, mas é um discurso vazio. Eu faço essa pergunta para os meus clientes. Quais são os seus valores? Nunca ninguém escreveu violência, injustiça. Nunca. Todo mundo só escreve coisa bonita. E aí eu vou provocando, né? Aí teve um cara que escreveu verdade. Eu falei, que legal, gostei. Ele falou, não, para mim é muito importante isso, a verdade, a honestidade. Isso é extremamente importante. É claro que no dia a dia nem sempre a gente consegue viver assim. Mas esse é o discurso. O discurso é, eu acredito em tudo que é bom. Eu faço o que me convém. Eu faço o que não me aperta. Eu faço o que é fácil. E vamos falar a verdade, gente? É mais fácil ou mais difícil falar a verdade em relação à mentira? O que vocês acham? É mais fácil mentir, é claro que é mais fácil mentir. É mais fácil tentar escapar, é mais fácil contar uma história. E isso não acontece só entre cliente no mundo corporativo, em casa. Narrativa. Sua esposa chega e diz assim, bem, você veio do supermercado, você trouxe tomate? Não, você não me falou que era para trazer tomate. Falei. Não, não falou. Falei. Não falou. E agora? E agora? Tem câmera? Tem câmera? Alguém gravou essa conversa? Quem está mentindo? Hã? É outra mentira também. A não ser que você for num lugar aí que eu não vou falar, aqui em Curitiba, que a parte de vegetais e frutas é a pior de Curitiba, né? E uma vez eu fui lá e reclamei com os caras. Falei, um baita de uma empresa dessa aqui, vocês só fazem coisas lindas, maravilhosas. Essa área aqui só tem coisa podre. Como é que vocês fazem negócio? Eu falei assim. Nossa, como eu sou corajoso. Ridículo. Ridículo. Estão entendendo o que eu quero dizer de integridade, gente? E muita gente coloca a integridade como se fosse assim um cartaz no peito, sabe? A integridade é a coisa mais importante da minha vida. Que beleza. O que é integridade? Como que você vive? Como que você aplica isso no dia a dia? Eu sempre tive um problema muito forte com a questão de alguém dizer que eu sou mentiroso. Já me controlei bastante, mas eu já fui muito bravo. Eu me lembro uma vez que eu fui no mecânico, disse, o carro assim, 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 não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O cara falou, não, isso daqui é o jeito que você usa, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu uso assim e tal. Aí o cara me contradisse. Disse, não, é porque você não sabe isso, não sabe aquilo. Eu falei, você está me chamando de mentiroso? Eu só quero saber, você está me chamando de mentiroso? Não, não é isso que eu estou falando. Então não fala isso. Você está me chamando de mentiroso. Agora eu sou mais calmo. Agora... não, eu já era pastor nessa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ou você valoriza o que você acredita, ou você é mais uma rã na chaleira. Conhece essa? Rã na chaleira é o seguinte, a rã, se você puser ela na água ali numa chaleira, ela fica ali. Aí você bota fogo embaixo, vai esquentando a água, não vai? Ela não salta porque o sangue dela, o jeito dela, o corpo dela se adapta à temperatura. E daqui a pouco ela morre cozida.
Tem muita gente que é rã na chaleira. Não tem coragem de pular fora. Não tem coragem de dizer, não, isso daqui não é para mim. Não tem coragem de dizer para uma mulher sem vergonha, eu sou casado e além de ser casado eu sou leal. Não vou falar isso, vai ofender a moça. Vai ofender aquela moça que está querendo acabar com a sua vida? Ela está querendo acabar com você. E você está com medo de ofendê-la? Que coisa, como você é amoroso. Covarde, sem vergonha, cachorrão. Não leva Deus a sério. Esqueci o nome do órgão que faz o IBGE. No IBGE, nós somos milhões de cristãos evangélicos. Se contar os católicos, então, é quase a população inteira, certo? Olha o Brasil como que é. Que gracinha. Por que o Brasil é o que é? Você pode falar o que você quiser, você pode falar mal dos portugueses que vieram, você pode dizer que a colonização não sei o quê, você pode falar mal do PT, você pode falar mal do PL, PGV, PCF, Ferreira. Esses dias eu vi que parece que tem um partido chamado Chega. É isso? Chega? Deve ser Chega. Ou basta, sei lá. Não, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa, tudo a mesma salada, né? O que eu quero dizer é o seguinte, presta atenção aqui comigo. O mundo, o Brasil só muda, o país só muda, a sociedade só muda quando eu e você resolvemos ser homens de integridade. Começa em mim. Claro, começa na gente. Vamos continuar. Integridade em relação a quê? Valores eternos. O que vem de Deus através da Bíblia, para mim, não sei para você, mas para mim é a última palavra. Eu nunca discuto o que eu leio na Bíblia. Estão entendendo? Eu nunca duvido do que está escrito nas Escrituras. Eu quero obedecer o que está escrito nas Escrituras. Eu sou louco? Eu não. Eu sou doido. Vou chegar para Deus e falar, não gostei. Outro dia, anos eu tenho ouvido essa frase. A pessoa fala assim para mim, pastor, o senhor vai desculpar, mas eu vou dizer uma coisa, viu? Estou de mal de Deus. Eu falo, você está louco. Não caiu tua ficha de quem é Deus. Você está achando que Deus é o quê? É o cara que vende bolinho ali na esquina? Leva Deus a sério, meu amigo. É para isso que existe a palavra de homem. Se algum dia isso não vai acontecer em nome de Jesus, mas se algum dia o palavra de homem perder essa característica, eu sou o primeiro a não vir mais. Eu não, reuni com os homens feios, todo mundo. Brincadeira, vocês são lindos. É outra mentira, mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que ter valores eternos, né? Porque Por que é importante os valores eternos, gente? Porque os valores eternos, eles são perfeitos. São perfeitos. O que Deus fala é perfeito. Então, se o que Deus fala é perfeito, obedeça que você só vai curtir a bênção. Só vai nascer coisa boa disso. Mas tem luta? Tem, claro que tem. Tem dificuldade? Tem. Cai o pinheiro lá na piscina? Cai. Quebra o parafuso do carro? Quebra. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ok, gente? No texto que a gente leu, olha que interessante, ele diz alguma coisa aqui a mais. Quer ver? No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. O que você acha disso? Que ele está falando do quê? Permaneceu fiel, são leais, são firmes com Deus, andam certinho, fazem o que é certo. Só que olha o que está escrito. Você tem aí em Sardes uns poucos. Olha que triste. Uns poucos. Na Bíblia tem um conceito interessante que é chamado de remanescente fiel. Remanescente fiel nada mais é do que um resto. Sabe assim, tem uma multidão e tem um restinho aqui que anda bem. E a multidão, não, né? Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos.
O que você quer, gente? Andar com Deus ou sem Deus? E olha aqui, presta atenção. Você que está na minha idade daqui para frente, qualquer momento você pode apagar a bateria, acabar tudo. Você está preparado para se encontrar com Deus? Quando os propósitos são desprezados, número 4, desatenção e indiferença. Apocalipse 3:3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Presta atenção. Lembre-se do que você recebeu. Lembre-se do que você recebeu. O apóstolo Paulo diz assim: o que é que você tem que você não tenha recebido? Né? Lembre-se do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Por isso que eu estou falando, Deus não é o quitandeiro ali da esquina, não. Deus é Deus. Ele é o Senhor da história. Reis e nações se ajoelham diante dele. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Todo mundo, quem crê, quem não crê, quem acha que é, quem não acha, quem é isso, quem é aquilo, vai se ajoelhar na presença do Senhor. Nossa, esse Deus é bravo. Não, você que é uma criança e não entendeu ainda. Não deixa a infantilidade entrar na tua cabeça, porque você não é vazio. Você recebeu, você ouviu, obedeça e arrependa-se, senão tem consequência. Então, o que você recebeu? O que você ouviu? O que você aprendeu? No meu computador eu tenho as palestras aqui eu tenho as palestras do Holy Hour, quando a gente começou o Holy Hour em 2012. Então, 2012, 2013, 2014, 2015. Aí eu fui para o Canadá. Aí o Palavra de Homem eu tenho palestra de 2018, 2019, aí depois entrou a pandemia, depois tem 22, que a gente voltou, né? Eu acho que 22, e 23. Fora isso, eu tenho um monte de pregações que eu preguei em igrejas, tanto na minha igreja, né? Igreja em Montreal, igreja lá no Canadá, e etc., e em outros lugares, fora as que eu perdi por troca de computador ou quebra de alguma coisa que a gente acaba perdendo a história, infelizmente. Mas eu estava pensando, né? Caramba, quem anda comigo há alguns anos está com a cabeça quente, né? Já ouviu tanta coisa. E aí Deus vem e fala assim, o que você ouviu? O que você já aprendeu? Põe em prática. Não deixa a coisa ficar morna. Não saia daqui e volte para o seu estilinho de vida de semana a semana, toda semana a mesma coisa. Vai mudando, vai alterando as coisas. É gostoso fazer isso. Vai alterando. O que está errado na minha vida? Está errado isso. Tem coisa que não dá para mudar de uma hora para outra. Você tem que fazer um plano. Né? Igual um empresário que uma vez falou para mim, isso muitos anos atrás, quase 40 anos atrás, ele falou assim, eu estava lá, eu estava descontente com o sócio que eu tenho lá, não sei o quê, aí eu mandei um cara lá, resolveu vender a empresa, mandei vender. Eu falei, deu certo? Ele falou, o cara, em vez de vender, comprou. Quase que eu falei, deu vontade de falar, né? Mas educação é um negócio sério. A vontade foi dizer assim, por que não foi você? Por que você mandou alguém fazer uma coisa que a responsabilidade é sua, a empresa é sua, está no teu nome? Como é que você manda terceiro fazer uma coisa tão séria como essa? Você quer acertar a sua vida? Acerte. Esse mesmo cara, eu estava pregando e falando sobre a importância da responsabilidade do cristão nos negócios. Eu era um menino, gente, isso antes dos 30. E eu estava falando sobre isso. E ele ficou muito tocado. Ele frequentou a igreja 1 ano antes de trazer a família. Ele disse isso para mim. Fiquei 1 ano aqui te ouvindo para ver se valeria a pena trazer minha família. Aí ele trouxe a família. Graças a Deus, valeu a pena.
E ele ouviu eu falar sobre isso, a responsabilidade do cristão nos negócios. A honestidade, a fidelidade, a lealdade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, tudo que você falou eu faço tudo o contrário. Minha empresa é um rolo, é um problema, não sei o quê. Eu falei, por que você não começa a acertar já? Talvez não dê para acertar de hoje para amanhã, mas vai acertando, ponto por ponto, vai costurando coisas, vai consertando as paredes, daqui a pouco cai tudo. E não é que naquele mês ele teve a visita da Receita? Isso. Naquele mês. Sabe, gente, a gente não pode ter medo de nada. Não pode ter medo de Receita, não pode ter medo de INSS, não pode ter medo de polícia. Se você anda na luz. Se você anda bem, você anda para a glória de Deus. Ah, não, pastor, mas eu sou adepto da seguinte frase. Não dá para ser cristão no Brasil, nos negócios. Já ouvi quantas vezes. Não dá para ser empresário no Brasil. Não dá. Hã? Vai para o Paraguai. Vai lá para Gaza. Bom, gente, tirando as brincadeiras, o que eu quero passar para vocês hoje, e passei, eu espero, e terminou o nosso horário, é que não deixe que os propósitos da sua vida estejam sendo lavados pela enxurrada de problemas e de um mundo desleal. Vamos ficar em pé? Abençoa, Pai, em nome de Jesus, o nosso coração para só temer o Teu nome. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.